Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. Mas antes, roda a vinheta. Uhul! Gente, vamos de UFSC? Vamos de UFSC? Vamos de UFSC, gente? Então vamos! A proposta é sobre a desvalorização indígena e a redação é um texto dissertativo. Gente, vou botar o iPadson, tá? Porque aí fica mais fácil para vocês verem aí as redações, tá? A redação. Então, a proposta é sobre a desvalorização indígena e a aluna colocou como título a cultura indígena e seus desafios. Lembrem-se sempre de que o título ele precisa dialogar tanto com o tema quanto com aquilo que você escreveu dentro do seu texto. Então, procure trazer títulos que vendam bem a ideia daquilo que você vai trazer. Então, que deixem evidente qual será a perspectiva que vocês irão desenvolver na redação, tá? Uma ideia de vocês identificarem os títulos aí nas redações é justamente vocês selecionarem dentro do próprio texto expressões ou frases que poderiam se transformar em título. Eu vou fazer essa estratégia com vocês aqui e aí assim que eu finalizar a leitura dessa redação, eu vou sugerir, né, como que poderia ser o título, tá? O filme Xingu retrata os desafios dos irmãos Vilas Boas para proteger, né, os indígenas dos brancos e garantir direitos dignos para essa população. Diante disso, é nítido, olha lá a acentuação, é nítido que a ficção retrata exatamente o atual cenário de desvalorização que ocorre com esses povos. Com isso, é fundamental pontuar que os principais fatores dessa problemática é a violação de seus direitos e o preconceito decorrente sofrido pelos indígenas. Olha só, deixa eu botar minha cara aqui junto, tá? Minha cara tá branca aí com a luz que nós estamos arrumando aí do cenário, mas já ajuda aí vocês olharem para mim. Primeiro, nós temos um probleminha aqui, ó, de concordância. Tá vendo, ó? Um problema de concordância. Os principais fatores são isso e aquilo, tudo bem? Perceba que você escolheu a alusão, né? Você escolheu lá a alusão, trouxe o filme Xingu, fala disso aqui, mas isso não retrata o atual cenário de desvalorização. Isso não retrata o atual cenário. Você está falando de um filme que fala dos irmãos Vilas Boas, mas você não fala de um período, né? Você não fala de quando isso acontece, você fala que esses irmãos visam proteger os indígenas e visam a garantia desses direitos. Você não disse se eles conseguem, se eles não conseguem, se eles são felizes se eles logram êxito nessa empreitada, você não aborda nada disso. Então você percebe que tem uma desconectação é foda, né? Tá desconectada a alusão que você escolheu para contextualizar o tema e aquilo que você me trouxe logo na sequência como tese. Então, o ideal seria você ter feito essa contextualização do tema, trazendo um filme, uma série, uma alusão, um dado, um fato, uma música, qualquer coisa que comprovasse essa desvalorização, que mostrasse como os indígenas não são bem vistos na sociedade, entendeu? E aí você sempre tem que se perguntar: por que essa desvalorização ocorre? Sob qual perspectiva que ela ocorre, entendeu? E aí você colocou, né, os principais fatores, a violação dos direitos e o preconceito decorrente. Então, esses são os motivos da desvalorização. Você poderia ter pensado na questão ambiental, na questão do garimpo, na questão da destruição do meio ambiente, como isso comprova também que esses indígenas não são valorizados, não são atendidos de uma maneira efetiva, entendeu? Então, tenha sempre cuidado para você selecionar bem os argumentos e para que toda alusão que você apresentar na sua redação seja uma alusão específica, diretamente relacionada com aquilo que você trouxe na tese. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a luta desses povos por seus direitos ocorre arduamente desde 1500, com a chegada dos colonizadores ao Brasil.
Atrelado a esse viés, sem crase, esse acento tá errado da crase, né? A série Guerras do Brasil.doc expõe a realidade que ocorre com os indígenas, como, por exemplo, a constante violação de suas terras por garimpeiros que degradam e ameaçam a sobrevivência deles. Ponto. Odiernamente, muitas aldeias sofrem com ataques extremamente violentos de garimpeiros que estão na busca pelo ouro, que ocorre dentro das áreas de preservação das comunidades indígenas. Nesse contexto, é fato que a expansão do capitalismo tem deixado os direitos dessa população mais vulnerável. Olha lá, deixa eu só apagar aqui, ó. Olha só, depois você revê aí as marcações dos erros que eu anotei. Mas olha, nesse contexto, é fato que a expansão do capitalismo tem deixado os direitos dessa população mais vulnerável a tais ações que visam ao poder a qualquer custo. O verbo visar, no sentido de almejar, ele é regido pela preposição a. Então, quem visa, visa a alguma coisa. Quando você colocou aqui, ó, presta atenção, você colocou assim, ó, é fato que a expansão do capitalismo tem deixado os direitos dessa população mais vulnerável. São os direitos que estão mais vulneráveis ou é a população mais vulnerável? Porque olha só, como ficou ambíguo, como ficou difícil de compreender, há um sério problema aqui de concordância. E aí a banca vem quente te descontando o ponto. A banca vem quente descontando o ponto de você. Então presta atenção. Olha só. Você precisa me convencer o corretor de que os povos indígenas são desvalorizados. E qual seria o argumento principal que você deveria utilizar? O fato de que essa desvalorização, ela acontece primeiro pela destruição do meio onde eles moram. Então, a partir do momento que há a destruição da floresta, a destruição, né, do meio onde eles estão inseridos, das suas aldeias, etc, 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 isso comprova, confirma a desvalorização. Qual é o problema, então? Quando você opta por trazer essa questão aqui, ó, de falar do garimpo e ao invés de trazer fatos que comprovem isso, então você poderia falar nomes de garimpos, regiões que são destruídas, povos indígenas que são dizimados pelas ações dos garimpeiros, você me traz uma série, que é uma série que eu não sei se ela é baseada em fatos reais, se ela é um documentário, se ela retrata exatamente essa situação, entende? Então, o que você tem que cuidar quando você for pensar no repertório para trazer na sua redação? Pensa em repertório que esteja intimamente relacionado com aquilo que você escreveu. Então, por que vamos supor que você quer falar sobre a questão, sei lá, dos massacres nas escolas, ok? Vamos pensar aí no tema massacres nas escolas. E aí, ao invés de você trazer um massacre que aconteceu no Brasil, um exemplo de massacre que aconteceu no nosso país, você me traz uma série que retrata um massacre fictício. Deu para entender? Então, é nesse sentido que você tem que cuidar com a alusão, que você tem que cuidar com o repertório, entendeu? Então, aqui você optou por trazer um fato histórico no tópico frasal, mas aqui no tópico frasal você já poderia ter entrado direto na questão dessa desvalorização. O que acontece com esses povos? Como eles são dizimados? A questão das doenças, a questão da exploração, a questão da violência, a questão do abuso, a questão do assédio, a questão do suicídio, a questão da bebida alcoólica, enfim, tem várias e várias situações que comprovam como isso é grave. Tudo bem? E aí, olha só, evita usar as palavras entre aspas, tá? Então, quando você usar entre aspas, o que significa as aspas? As aspas, elas têm a função de dizer algo que não foi você que disse, de fazer a citação direta ali, ou uma expressão, ou um termo, ou uma citação mesmo, ou você quer atribuir um sentido diferente daquilo pretendido para o seu texto. Então, por exemplo, você está escrevendo a redação ali e você fala assim, olha, assim, todos os negacionistas, e aí você coloca entre aspas negacionistas, justamente para dar esse tom de ironia, esse tom assim de acidez, entendeu? Então evita usar assim de uma maneira indiscriminada as aspas,
Tudo bem? Então, assim, ó, você tem que focar no quê? Na palavra-chave. Qual é a palavra-chave do tema? A desvalorização desses povos indígenas. Tudo bem? E quero que você reveja aí os aspectos de língua portuguesa, porque a banca vem quente te pegando aí, né? Por erro de concordância, erro de crase, erro de regência, erro de acentuação, né? Erro de vírgula, então tem que ter esse cuidado aí no texto. Somado a isso, o preconceito étnico agrava, olha só, o que agrava o preconceito? Então, você não separa o sujeito do verbo com vírgula, tudo bem? Outro aspecto que eu quero que você tenha atenção, perceba que você usa aí no seu texto, né, bastante os advérbios, então evita usar com tanta incidência o mente, inevitavelmente, odiernamente, exponencialmente, inevitavelmente, tá? Para não deixar o seu texto cansativo. Essa problemática, como mostrado no livro Guarani de José de Alencar, que Pieri, o indígena, para se casar com a mulher que amava, teve que se sujeitar à cultura, à língua e aos costumes dos brancos. Mais uma vez aí essa questão das aspas. Por que entre aspas? Tá? Então, por que entre aspas? Olha só, aqui, perceba que você acabou trazendo muita informação da obra. Olha lá, ó, muita informação da obra. Então, o que você está trazendo? Você está trazendo uma resenha da obra, você está trazendo um resumo da obra, você está trazendo um fato histórico da obra. O que você está trazendo? Qual é a perspectiva que está por trás disso? O que você está defendendo? Entende? Então, é nesse sentido que você tem que ter cuidado para você usar a alusão, mas cuidar para não usar demais, assim, descrever demais, expor demais, abordar demais a alusão. E aí correr o risco de... soninho, gente, acordo super cedo. Para você não correr o risco de ser penalizado por fuga ao gênero, tá? O tangencial ao gênero, porque aí você tá dando mais ênfase para o texto expositivo do que para o dissertativo argumentativo. Desse modo, é nítido que essa tratativa condiz com a realidade vivida pelos indígenas, que, para terem alguma valorização pela sociedade, olha lá mais uma vez as aspas, precisa ortografia, concordância, deixar de lado oralidade, evita usar na redação, sua própria identidade. Ademais, são tratados de maneira inversa ao que diz a Constituição de 88, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que eu sugiro aqui, meu amor? Eu sugiro que você tire esse período que você traz uma nova alusão, porque senão, aí sim o seu texto vai ficar expositivo. Por quê? Porque você trouxe o livro, e aí você trouxe a Constituição, e aí não teve espaço para sua argumentação. Cadê a sua voz? Cadê a comprovação de que realmente esse preconceito existe? Cadê essa vergonha do brasileiro em enaltecer a cultura indígena? Cadê esse modo pejorativo, esse estigma com que os indígenas são tratados na sociedade? Você consegue perceber o problema? É aí que está o problema. É justamente nessa questão. Então, você tem que deixar um pouco a alusão de lado e focar na sua voz, gente. O texto dissertativo argumentativo, ele exige essa retomada de alusão, essa retomada de repertório, essa apresentação de informações de outras áreas do conhecimento, mas esse não deve ser o foco principal do seu texto. Por isso, gente, que vocês veem aí aos montes pseudo-professores, studigrams da vida, ensinando alusão. Mas não vem gente ensinando argumento. Por quê? Porque argumento é só professor para ensinar. Argumento é o mais difícil de se desenvolver. Então, abandone um pouco as alusões e foque nesse estigma, nesse preconceito, nessa violência, nessa descriminalização. Enfim, tudo isso aí que ronda essa problemática e que confirma que há, sim, uma desvalorização dos povos indígenas. Em síntese, assim como abordado no filme Xingu, a relação entre os indígenas e aos que buscam poder e viola seus direitos, olha só, aqui tem erro aqui, concordância, é extremamente conflituosa. Por quê?
Percebe que você não deixou isso claro no seu texto? Como isso ocorre? Você não deixou isso claro no seu texto. Sob qual perspectiva? Você não deixou isso claro no seu texto. Consegue perceber, amor? Por fim, enquanto esse cenário hostil de desrespeito e preconceito continuar, o risco dessas comunidades se extinguirem será imenso. Na realidade, elas já estão, ok? Então, olha só, percebe que você não deixou claro o seu título. O seu título não está articulado porque você não mostra os desafios, entendeu? Então, você poderia colocar assim, ó, como argumento, como título, você poderia ter colocado, vamos pensar, ó, o poder a qualquer custo. Olha só, você pode colocar o título, ó, poder a qualquer custo. Porque daí, olha só, quando você traz o poder a qualquer custo, você vai comprovar por meio da sua argumentação que realmente o garimpo, essa questão de tirar vantagem, essa questão de exploração se sobrepõe a qualquer respeito, a qualquer empatia, a qualquer colocar-se no lugar do outro. Tudo bem? Então, olha só, quais são as suas notas? Aqui nós temos, né, coesão e coerência, você vai perder ponto aqui devido a essa repetição de palavras, a alguns ganchos semânticos que não foram bem organizados no seu texto. Língua portuguesa, você vai perder ponto porque há uma série de desvios aí no seu texto. A questão do tema e do gênero, você também não vai tirar nota máxima porque há aí uma defasagem em alguns aspectos. E aqui na argumentação, na expressividade, você também vai tirar essa nota, haja vista que em alguns aspectos o seu texto ficou mais expositivo. Tudo bem? Então, 2, 4, 5, 6, 7. Isso, 2, 4, 5, 6, 7 é a sua nota, beleza, meu amor? Então, vamos lá. Firme no propósito. Bora escrever redação, que logo, minha filha, logo nós estamos gabaritando. Um beijo, meu amor.